Noite. Sim, esta noite, os céus estão se agitando e o Espírito do Deus vivo está se movendo com um propósito sagrado. Esta não é uma noite comum. Não é apenas mais uma noite para você se sentar no conforto da sua rotina ou adormecer em um sono espiritual profundo e perigoso. Não, meus amigos, porque Deus falou e a sua voz ecoa desde o trono da graça até o quarto onde você está agora. Ele diz: eu te visitarei esta noite. Esteja pronto. Sinto esta promessa em minha alma como um fogo encerrado em meus ossos, uma urgência que não pode ser contida. Algo eterno está se aproximando de nós neste exato momento. A ampulheta da misericórdia está com seus últimos grãos de areia caindo e a hora da meia-noite não é apenas uma metáfora poética. Ela está sobre nós, prestes a soar. Anjos estão sendo despachados com ordens celestiais. Trombetas estão sendo erguidas aos lábios dos sentinelas. E o Santo de Israel está se preparando para entrar em seu quarto, em sua casa, em seu coração. Diante desta verdade inevitável, a questão crucial que paira sobre cada alma nesta noite é esta: você será encontrado vigiando ou será encontrado dormindo? A tragédia é que muitos de nós esfriamos. Nós esquecemos o que significa tremer na presença de um Deus que é fogo consumidor. Fomos embalados pelas canções de ninar do conforto, distraídos pelo barulho ensurdecedor deste mundo e anestesiados pela nossa própria complacência e pelos nossos pequenos pecados secretos. Mas o Senhor não se deixa escarnecer. A sua palavra permanece firme e a sua advertência ecoa através dos séculos, tão relevante hoje quanto foi no passado, quando ele declarou em Amós, capítulo 4, versículo 12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E esta preparação precisa começar agora. Mas antes de começarmos, a Escritura diz, em Lucas, capítulo 12, versículo 40, portanto, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tornamo-nos tão acostumados ao adiamento que confundimos sua paciência com ausência. Mas Deus nunca está atrasado. Ele vem na plenitude do tempo. E quando ele o faz, os orgulhosos são humilhados, os escondidos são revelados e os mornos são sacudidos para despertar. Por toda a terra há um movimento no reino espiritual. O véu está se afinando, o relógio está correndo e o Senhor está sussurrando agora mesmo nos ouvidos de seus filhos. Preparem-se, façam espaço. Estou vindo visitar vocês esta noite. Ó, a meia-noite não é apenas um pano de fundo. É a hora da visitação. O momento em que a eternidade encontra a alma. Foi dito que o segredo da vida está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Jesus conta uma parábola que abala as próprias fundações da complacência espiritual. É a história das 10 virgens, 5 sábias e 5 nécias, que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. Todas sabiam que ele estava vindo. Todas tinham lâmpadas. Todas esperavam sua chegada. Mas apenas 5 tinham óleo. E quando o grito da meia-noite ecoou, eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Apenas aquelas com óleo estavam prontas para entrar. As outras foram deixadas do lado de fora, batendo na porta tarde demais, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço.
Que palavra sóbria dos lábios de Jesus! Essas não eram pagãs ou ateias, eram virgens separadas. Eram parte do grupo nupcial. Tinham sido convidadas. Estavam esperando. Mas ainda assim, perderam o momento. Por quê? Porque dormiram durante o aviso e não estavam prontas quando Deus passou. Eu pergunto a vocês, esta noite, com tremor em minha alma, quando Deus passar por sua casa, sua igreja, seu coração, você estará acordado ou adormecido? O sono espiritual nem sempre é uma queda dramática. Ele se insinua silenciosamente, suavemente como o cair da noite. Você começa a pular o momento de oração uma ou duas vezes. Para de desejar a palavra. Faz as pazes com o pecado. Entorpece seus ouvidos aos sussurros do Espírito. Fica confortável com uma adoração morna. E antes que perceba, você adormeceu sem perceber que o Rei da Glória está à porta. O apóstolo Paulo exclamou em Romanos, capítulo 13, versículo 11. E isso sabendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. Meu querido amigo, o tempo é agora. Esta não é a hora de adiar sua convicção. Não é a hora de silenciar sua consciência. Este é o grito da meia-noite. É a hora da visitação divina. Se você se lembra de quando Jesus foi ao Getsêmani, ele levou Pedro, Tiago e João para vigiar e orar com ele. O peso do pecado do mundo estava pressionando sua alma. Ele estava prestes a ser traído, espancado e crucificado. Mas quando ele se voltou para seus amigos mais próximos, o que encontrou? E ele veio aos discípulos e os encontrou dormindo. Mateus, capítulo 26, versículo 46. Ele perguntou a eles: não podíeis vigiar comigo 1 hora? Mas novamente ele os encontrou dormindo. Oh, quantas vezes o Senhor veio a nós nas vigílias da noite, desejando adoração, buscando intercessão, pronto para derramar uma palavra, e nos encontrou dormindo, adormecidos em nosso conforto, adormecidos em nossa apatia, adormecidos em nosso orgulho. O espírito está disposto, mas a carne é tão fraca. Veja, quando Deus passa, ele não bate como homem. Ele vem de repente como um vento impetuoso. Ele se move como fogo através de ramos secos, e apenas o coração desperto o perceberá. Jacó estava sozinho no deserto quando Deus lhe apareceu em um sonho. E quando acordou, ele disse: certamente, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis, capítulo 28, versículo 16. Quão trágico estar na presença de Deus e não saber disso. Mas há esperança para os que dormem. Há misericórdia para a alma adormecida, porque Deus não está apenas passando em julgamento. Ele está passando em amor. Ele está passando para despertá-lo, para sacudir seu espírito, para encher sua lâmpada novamente, para chamá-lo de volta ao lugar secreto. Aquela voz mansa e suave que você tem ignorado, aquele impulso para orar no meio da noite, aquele peso em seu peito que não vai embora, isso não é ansiedade. É o Espírito de Deus batendo à sua porta. Escute o aviso em Provérbios, capítulo 6, versículo 9. Até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Deus não está chamando você para religião. Ele está chamando você para o despertar.
Ele não está pedindo presença no domingo. Ele está pedindo rendição à meia-noite. Ele não quer ritual vazio. Ele quer óleo ardente. E eu digo a vocês com a ousadia dos profetas e o amor de Cristo, a noite está aqui. O silêncio está se rompendo. Os passos do noivo estão se aproximando. O abalo começou. E o Espírito de Deus está fazendo uma pergunta que ecoa em cada coração que ousa ouvir. Você está acordado? Você reconhecerá o momento da sua visitação ou acordará tarde demais, encontrando a porta já fechada? Você pode estar cercado pela igreja, pode conhecer bem as Escrituras, pode ter andado com Deus no passado, mas a questão esta noite não é sobre seu ontem, é sobre seu agora. Se este vídeo tocar seu coração, clique no like, compartilhe com alguém especial e assista até o final para uma surpresa incrível. Você está ardendo com um fogo santo ou está vivendo do óleo de ontem? Sua lâmpada está apagada e cheia ou está piscando na escuridão? Esta não é uma mensagem de medo, é um chamado de misericórdia. Deus não adverte aqueles que abandonou. Ele adverte aqueles que ama. Ele sacode aqueles que pretende salvar. Ele visita aqueles que querem encher. E esta noite, ele está passando. Você estará pronto ou ele o encontrará adormecido? Quando Deus passa, ele não vem para lisonjear a aparência exterior. Ele vem para testar o coração. Ele não olha para as vestes que os homens usam, os títulos que possuem ou a reputação que carregam entre os homens. Ele procura fogo na alma, óleo na lâmpada e obediência no lugar secreto. E toda vez nas Escrituras, quando Deus se aproxima, algo divino acontece, uma linha é traçada, uma separação ocorre e a diferença entre os preparados e os fingidores torna-se inconfundivelmente clara. Você pode sentar em um banco, levantar as mãos e cantar todos os hinos. Mas quando a glória do Senhor enche a sala, ela revela o que a religião esconde. Assim como a luz expõe cada rachadura, cada mancha, cada canto, a presença de Deus descobre o que tentamos manter escondido. E amigo, quando ele vier, não haverá espaço para fingimento. Suas visitações atravessam o barulho e expõem quem realmente fez espaço para ele. Em Êxodo, capítulo 32, enquanto Moisés estava na montanha, encontrando Deus em glória, o povo lá embaixo dançava ao redor de um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu com as tábuas da aliança de Deus, viu o povo brincando nu, comprometido. Em angústia santa, ele ficou à porta do acampamento e gritou: "Quem está do lado do Senhor, venha a mim." Êxodo, capítulo 32, versículo 26. E os filhos de Levi se reuniram a ele. Houve uma separação divina. Aqueles que temiam a Deus e aqueles que temiam o homem, aqueles que esperavam no Senhor e aqueles que se contentavam com ídolos. As visitações de Deus exigem uma decisão. Elas lançam um holofote santo que nenhum homem pode escapar. Em Malaquias, capítulo 3, versículos 2 e 3, o Senhor declara: "Mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, e ele se assentará como fundidor e purificador de prata." Quando ele vem para purificar. Ele vem para separar o trigo do joio, as ovelhas dos cabritos, os verdadeiros adoradores dos performers. Você se lembra de Ananias e Safira
Em Atos, capítulo 5, em um momento em que o Espírito estava visitando a igreja primitiva com poder, temor e glória, eles vieram fingindo ser sacrificiais, fingindo ser generosos. Mas sua mentira não era apenas para o homem, era para o Espírito Santo. E Pedro olhou nos olhos deles e disse: por que Satanás encheu teu coração para mentir ao Espírito Santo? E ambos caíram mortos. Isso não foi no Antigo Testamento, foi no Novo, na Era da Graça. Porque quando Deus visita com poder, sua presença purifica. Ele não será zombado. Quantos hoje levantam mãos santas no domingo, mas vivem vidas duplas na segunda-feira? Quantos têm uma forma de piedade, mas negam seu poder? A igreja está cheia de pessoas que conhecem as palavras certas, cantam as canções certas, até citam as Escrituras. Mas o fogo se foi. O óleo está faltando. A intimidade foi perdida. Eles sabem como agir espiritualmente, mas nunca se renderam completamente. Ó meu amigo, o Senhor vê através de tudo isso. Ele vê além das suas postagens nas redes sociais, do seu terno de domingo, das suas orações suaves. Ele sonda as partes internas de um homem. Ele olha o que você faz quando ninguém está vendo. E suas visitações não são para aplaudir o espetáculo, mas para revelar a verdade. Veja a parábola do trigo e do joio em Mateus, capítulo 13. Jesus disse que ambos cresceriam juntos até a colheita. E no tempo da visitação, no tempo da colheita, os ceifeiros viriam e os separariam. O trigo seria reunido no celeiro, mas o joio seria queimado com fogo. Eles parecem iguais. Cresceram no mesmo campo, mas apenas um deu fruto. Apenas um era real. Então, eu pergunto a você: você tem fingido ou tem se preparado? Você está brincando de igreja ou está clamando na noite por um toque da glória de Deus? Você decorou sua vida com linguagem religiosa enquanto nega a Ele acesso ao seu coração. O Espírito Santo não é enganado. E esta noite, Deus está visitando sua casa, não com conforto casual, mas com fogo purificador. Ele não está procurando fãs. Ele está procurando discípulos. Ele não está vindo para dar tapinhas nas suas costas. Ele está vindo para lançar um machado na raiz. Isaías, capítulo 29, versículo 13 diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amigo, Deus não quer suas palavras. Ele quer seu coração. Ele não quer outra performance. Ele quer arrependimento. Ele não quer uma imagem polida. Ele quer um espírito quebrantado e contrito. Ele passará por todo o templo orgulhoso para encontrar uma alma trêmula que diz: Senhor, estou pronto. Vem e habita em mim. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Jesus diz à igreja em Sardes: tens nome de que vives e estás morto. Eles tinham uma reputação entre os homens, mas nenhum fogo diante de Deus. Eram conhecidos na cidade, mas desconhecidos nos céus. Essa é a tragédia de muitos crentes modernos. Construímos plataformas sem altares, sermões sem rendição, ministérios sem intimidade, e agora Deus está visitando para traçar a linha. A linha não é entre denominações, não é entre o pregador e o banco. A linha é entre aqueles que estão ardendo com óleo santo
e aqueles que apenas carregam lâmpadas vazias, e esta noite o Espírito clama novamente: saí do meio deles e separai-vos. Você estará entre os sábios que preparam suas lâmpadas ou entre os nécios que esperam até a hora da meia-noite para começar a buscar o que deveriam ter valorizado o tempo todo? Quer mais mensagens como esta? Curta, comente. Quero mais. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. As visitações de Deus nunca são aleatórias. Elas são santas, são precisas e reveladoras. E quando ele vem, ele descobrirá pelo que você realmente tem vivido, o que ele encontrará em você. A hora da meia-noite sempre foi sagrada aos olhos de Deus. Não é apenas um horário no relógio, é um momento de visitação divina. Um tempo em que o céu interrompe os padrões da terra. Quando a eternidade invade o tempo. Em toda a Escritura, a hora da meia-noite marcou o ponto de virada. O momento em que o poder de Deus vem, quando sua justiça é revelada, quando sua misericórdia se move e quando sua voz troveja na escuridão. É a hora em que a verdadeira condição do coração de um homem é revelada não sob os holofotes dos homens, mas sob o olhar do Todo-Poderoso. Você se lembra de quando Paulo e Silas estavam na prisão em Filipos? Atos capítulo 16 nos diz que eles foram espancados, acorrentados, trancados na cela mais interna. Mas à meia-noite eles não estavam dormindo, não estavam reclamando, não estavam duvidando. Não. A Bíblia diz: e à meia-noite Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus, e os prisioneiros os ouviram. E então, de repente, ó amigo, não perca isso. E de repente, houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram abalados. A meia-noite não foi um acidente. Foi um encontro divino. Deus marcou aquela hora para sacudir a prisão, abrir todas as portas e soltar todas as correntes. O que você está fazendo na sua hora da meia-noite? Está dormindo na complacência? Está emaranhado em distrações? Ou está elevando sua voz em louvor, mesmo quando as correntes ainda tilintam e a escuridão ainda persiste? Porque eu digo a vocês hoje, sua meia-noite é sagrada. É a hora em que Deus vem. Não quando tudo está perfeito, não quando a luz está brilhando, mas na escuridão, quando apenas a fé pode ver. A parábola das 10 virgens em Mateus, capítulo 25, nos lembra novamente. Foi à meia-noite que um grito foi feito: eis que vem, o noivo saía ao seu encontro. O grito não veio pela manhã, não veio ao meio-dia, veio no silêncio, na quietude, na hora em que o mundo está dormindo. E 5 virgens eram sábias. Elas tinham óleo em suas lâmpadas. Estavam se preparando quando outras estavam brincando. Estavam vigiando quando outras estavam desperdiçando. E 5 eram nécias. Tinham lâmpadas sem óleo-luz, sem chama, religião, sem espírito. Ó, o grito da meia-noite está vindo novamente. Você o ouve, amigo? Já está começando a se espalhar pelas nações? O Espírito Santo está despertando o remanescente, sacudindo os que dormem do sono, chamando a noiva à prontidão. Porque Deus não visita um povo que boceja em sua presença. Ele visita aqueles que tremem com sua palavra, que aparam suas lâmpadas, que caem de joelhos na noite e dizem: vem, Senhor Jesus. Em Êxodo, capítulo 12, foi à meia-noite que o anjo da morte passou pelo Egito. Todo primogênito do Egito
morreu naquela noite, mas não nas casas cobertas pelo sangue. À meia-noite, julgamento e misericórdia colidiram. A destruição veio para aqueles sem o sangue, mas a libertação veio para aqueles que obedeceram à palavra do Senhor. Amigo, eu digo a vocês com tremor, a hora da meia-noite não é apenas para adoração, é para guerra e aviso. É a hora em que os destinos são selados, quando o céu observa a obediência, quando o sangue na ombreira da porta ainda fala mais alto que os gritos nas ruas. A hora da meia-noite não é aleatória. É o palco que Deus escolhe quando não quer distrações. É a tela que Ele pinta com glória e julgamento. É o momento em que a força de Faraó falha quando os orgulhosos são humilhados, quando os humildes são elevados e quando a mão de Deus se move invisível aos homens, mas inegável em efeito. Por que à meia-noite? Por que não ao amanhecer? Quando a esperança surge, porque a meia-noite revela quem é verdadeiramente fiel. A meia-noite elimina a multidão, o barulho, os aplausos e deixa você sozinho com Deus. É a hora do Jacó lutador, a hora do israelita trêmulo, a hora do Paulo orante. E nessa hora, Deus não vem para ser entretido. Ele vem para ver quem está esperando, quem está vigiando, quem ainda está ardendo na escuridão. Muitos hoje querem a glória, mas não a espera. Querem o avanço, mas não o esmagamento. Querem o fogo, mas não a disciplina de preparar o óleo no lugar secreto. Mas, amado, o óleo não vem quando o grito é feito. O óleo vem no esmagamento anterior. A prontidão não é forjada na luz, é forjada na noite. O Espírito de Deus está dizendo: eis que vos visitarei esta noite à meia-noite. Estejam preparados, não com mais desculpas, não com mais compromissos, não com palavras vazias, mas com arrependimento, com pureza, com óleo. Antes de mergulharmos, mostre seu apoio. Deixe um like, comente sua opinião e fique até o fim para algo que vai te surpreender, pois na hora da meia-noite, seu coração será revelado, não pelo que você professa, mas pelo que preparou. Ele encontrará um quarto varrido e pronto ou um coração cheio de outros amores. Jeremias, capítulo 6, versículo 10 declara: a quem falarei? O Espírito Santo ainda está se movendo. Você pode senti-lo após o tremor da hora da meia-noite, após o abalo das paredes da prisão e o grito do noivo. Vem um momento mais silencioso, uma pausa sagrada, um silêncio divino. Porque agora vem a batida. Não alta como trovão, não estrondosa como um sino, mas suave e constante. Segura uma batida à porta do seu coração, e apenas os vigilantes a ouvirão. Jesus disse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esta não é uma batida de julgamento, é uma batida de intimidade. Não é o martelo de um juiz, é o convite gentil de um Salvador amoroso. Mas não confunda gentileza com fraqueza. Esta é uma batida santa. Vem do Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele está batendo agora, esta noite, na sua porta, no seu coração. Você o ouvirá.
Muitos estão espiritualmente surdos porque estão espiritualmente distraídos. O barulho do entretenimento, o zumbido da ambição, os sussurros da tentação abafaram a batida de Cristo. Eles dizem: responderei mais tarde, mas o mais tarde nunca chega. Eles dizem: estou ocupado agora, mas o Senhor não esperará para sempre. Ele bate, mas não forçará a entrada. O mesmo Deus que dividiu o mar é também o Deus que espera pelo seu sim. Você sente a urgência, amigo? Há uma batida santa que vem antes de cada visitação. Antes que Deus entrasse na tenda de Abraão, ele enviou 3 visitantes. Antes que o Espírito fosse derramado, em Atos capítulo 2, houve um som como de um vento impetuoso. Antes que Jesus curasse a filha de Jairo, ele disse aos pranteadores para saírem. Há sempre uma batida, um momento de teste de consciência de escolha. E nesse momento, o céu observa para ver. A porta será aberta. O profeta Isaías exclamou em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Há um tempo em que Deus está perto, mais perto que sua respiração, mais perto que a dor em seu peito, mais perto que os pensamentos girando em sua mente. Mas também há um tempo em que a proximidade desvanece, quando as janelas fecham, quando a batida cessa. E eu estou aqui para dizer a vocês, sob a unção do Espírito Santo, esta noite não é comum. Seus pés estão à porta. O trinco está ao alcance, você abrirá. Não diga, tenho tempo. Não diga, vou me acertar amanhã. Porque a mentira mais perigosa que o diabo já contou não foi que Deus não existe. É que você pode adiar, mas a eternidade não espera pelos procrastinadores. Jesus disse à igreja em Laodiceia: dizes, estou rico e não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles estavam dormindo em seu conforto, sem saber que o rei estava à sua porta. Tinham religião, mas sem óleo. Tinham programas, mas sem fogo. Tinham igreja, mas sem Cristo. Você é como eles hoje. Tornou-se insensível à batida de Deus. As bênçãos o tornaram cego. As provações o tornaram cansado. Deus não está batendo em edifícios. Ele está batendo em corações. Ele não está pedindo melhores horários. Ele está pedindo almas rendidas. Ó, há um grito no Espírito hoje. Ó, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Acorde, amado. Sacuda o sono. O santo está passando. E os vigilantes, os que jejuam, oram. Choram entre o pórtico e o altar. Eles ouvirão a batida. Eles sentirão o mover. Eles abrirão a porta com mãos trêmulas e dirão: vem, Senhor Jesus. Vigiar não é preguiça. Não é casualidade. Não é conveniência. É a postura feroz e focada de uma alma que sabe que a hora é tardia. É a vigilância do soldado esperando suas ordens. É a paixão da noiva esperando por seu noivo. Jesus disse em Marcos, capítulo 13, versículos 35 a 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo de repente, não vos ache dormindo. E o que digo a vós, digo a todos, vigiai. Não apenas creia, não apenas frequente a igreja,
Não apenas cante as canções, mas vigie. Você ainda treme com a palavra do Senhor. Ainda chora quando sente sua proximidade. Seu coração ainda arde dentro de você quando ouve sua voz. Ou você deixou seu óleo secar, trancou a porta, porque o conforto parece mais seguro que a rendição. Quando Jesus bate, ele não vem com condições. Ele vem com uma cruz. Ele diz: deixe-me entrar e cearei com você. Mas ele também diz: toma a tua cruz e segue-me. Esta não é uma ceia de indulgência, é um banquete de fogo. Quando ele entra, ele limpa a casa. Ele derruba ídolos. Ele acende chamas santas nos cantos que você tentou esconder. Você está pronto para esse tipo de visitação? Porque eu creio com todo o meu coração que a batida está ficando mais alta. Deus está chamando seu povo à vigilância. Não apenas para se sentir bem, mas para ser feito santo. Não apenas para ouvir sermões, mas para se tornar altares. E estou dizendo a vocês agora, o Espírito Santo está sussurrando isso nos corações de seu povo. Estou vindo visitar vocês esta noite. Vigiem, ouçam. Há algo sobre a hora da meia-noite no reino espiritual que a torna diferente de qualquer outra. A meia-noite na Bíblia não é apenas um horário no relógio. É um reino, uma estação, um momento profético quando o céu invade a terra e o véu se afina. E nessa hora, a batalha se intensifica. À meia-noite, anjos são enviados com urgência e demônios começam a tremer, porque o rei está em movimento. A palavra de Deus revela esse mistério vez após vez, em Êxodo, capítulo 12, versículo 29. E aconteceu que à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Você ouviu isso? À meia-noite foi a hora do julgamento contra Faraó e da libertação para o povo de Deus. Vamos lá. Se você está pronto para se inspirar, comente "Estou dentro" e se inscreva para fazer parte dessa jornada. Enquanto os egípcios dormiam na ignorância e arrogância, os filhos de Israel estavam dentro de suas casas, sangue nas ombreiras, cajados nas mãos, sandálias nos pés, prontos para se mover. Por quê? Porque Deus estava prestes a agir. Veja, a meia-noite nunca é neutra. É uma linha divisória entre o velho e o novo. É o último suspiro da escravidão e a primeira inspiração da liberdade. Mas aqui está a questão. Quando a meia-noite chegar, você estará pronto ou será pego desprevenido? Em Atos, capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas estavam acorrentados em uma cela de prisão. Suas costas ensanguentadas, seus corpos cansados, mas seus espíritos cheios de louvor. E a Escritura diz: e à meia-noite Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus, e os prisioneiros os ouviram. E o que aconteceu depois? De repente, houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram abalados. Glória a Deus! À meia-noite foi o momento do avanço. Anjos se moveram, correntes caíram, portas se abriram. O carcereiro foi salvo. Tudo à meia-noite. E estou aqui para dizer a vocês, esta noite, sua meia-noite, é o convite de Deus. Sua hora mais escura é o pano de fundo perfeito para a luz divina. Mas ouça-me, enquanto anjos se mobilizam para a libertação, demônios entram em pânico na confusão. Porque onde há louvor, eles perdem poder. Onde há adoração,
eles perdem o controle. E quando um homem ou mulher de Deus levanta uma canção à meia-noite, todo o inferno começa a tremer. O diabo odeia a hora da meia-noite porque ele sabe que é quando os vigilantes começam a se levantar. Ele sabe que as orações mais poderosas, muitas vezes, são oradas através de lágrimas no meio da noite. Ele sabe que o céu está atento quando os santos sussurram: Senhor, ainda estou aqui mesmo, quando tudo parece perdido. Salmos, capítulo 119, versículo 62. Declara: à meia-noite me levantarei para dar graças a ti por causa dos teus justos juízos. Quem se levanta à meia-noite para dar graças? Não o crente casual, não o espiritualmente adormecido, mas o desesperado. O desperto, aquele que ouviu a batida, aquele cujo espírito está vivo com expectativa santa. Eu sinto a presença de Deus mesmo agora. Há alguns de vocês lendo isto que têm passado por sua própria meia-noite pessoal. Está escuro. Está silencioso. Você se sente esquecido. Mas quero dizer a vocês algo. Não do homem, mas do trono de Deus. Você não está sozinho em sua meia-noite. Há anjos ao seu redor agora mesmo. Os exércitos do céu estão alinhados sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu chamado. Salmos, capítulo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eles não apenas visitam, eles acampam, eles cercam, eles protegem e esperam pelo comando do céu. E enquanto anjos se reúnem, demônios tremem. Por quê? Porque quando o povo de Deus começa a acordar à meia-noite, isso sinaliza a escuridão, que seu tempo é curto. Diz ao inimigo que a igreja não está mais dormindo, que a noiva está se vestindo, que as lâmpadas estão sendo aparadas, que a porta está prestes a se abrir e o noivo está chegando. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, adverte: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tendo grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O inimigo sabe que está ficando sem tempo e está jogando tudo o que tem em sua meia-noite. Depressão, tentação, distração, medo, confusão. Por quê? Porque ele quer impedi-lo de ouvir os passos de Deus se aproximando. Mas, filho de Deus, levante a cabeça. O grito da meia-noite não é um sinal de derrota, é uma trombeta de despertar. Se você está sendo abalado, significa que o céu está próximo. Se a batalha se intensificou, significa que sua libertação é iminente. Se a pressão está aumentando, significa que o anjo já foi enviado. Lembre-se de Daniel. Ele orou por 21 dias. E o anjo finalmente veio dizendo: desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração a entender tuas palavras, foram ouvidas, e eu vim por causa delas. Mas o príncipe da Pérsia o resistiu. Havia guerra nos céus, mas no tempo determinado o avanço veio. E eu declaro a vocês agora: seu avanço está mais perto do que você pensa. É na meia-noite que o noivo vem. É na meia-noite que o céu toca a terra. É na meia-noite que canções são cantadas que abalam as paredes da prisão e os redutos demoníacos. Então, o que você fará na sua hora da meia-noite? Ficará deitado com medo. Sentará em silêncio ou se levantará e adorará. Intercederá. Declarará as promessas de Deus em voz alta até que as paredes rachem e as correntes se partam.
O Espírito Santo está se movendo. Os anjos estão em ação. O reino demoníaco está tremendo. Este não é o tempo de dormir, igreja. Este não é o tempo de adormecer na religião. A hora da meia-noite está aqui. A trombeta está soando. E aqueles que estão vigiando, aqueles que estão orando, aqueles que estão ouvindo, não perderão a visitação. Deixe sua voz se elevar na noite. Deixe sua adoração se tornar guerra. Deixe sua fé ser mais alta que seu medo. Porque quando Deus se move à meia-noite, tudo muda. E agora mesmo, o relógio está correndo. O céu está próximo. O rei está batendo. E a batalha está mudando a seu favor. A hora se aproxima. A promessa ressoa alta e clara nas câmaras de sua alma. Eu os visitarei hoje à noite. Estejam preparados. Estas palavras não são ociosas ou casuais. São o trovão do trono do céu, abalando as próprias fundações de sua vida, chamando você à prontidão. Não apenas exteriormente, mas profundamente em seu coração. Nas páginas antigas das Escrituras, Deus frequentemente anunciou sua vinda com um chamado à preparação antes da grande teofania no Monte Sinai. Moisés foi ordenado em Êxodo, capítulo 19, versículos 10 e 11. Santificai-vos hoje e amanhã, e estai prontos para o terceiro dia. Pois no terceiro dia, o Senhor descerá à vista de todo o povo. Observe que a santificação, a santidade, a consagração não eram opcionais. Eram a porta de entrada para o encontro. Sem um coração purificado, a presença de Deus se torna esmagadora até aterrorizante. Querido amigo, e quanto ao seu coração, está pronto para receber o Santo? Quando Deus visita, ele não vem para abençoar os mornos ou complacentes. Ele vem aos contritos, aos humildes, àqueles que fizeram espaço dentro de si para a sua glória. Isaías exclamou: preparai o caminho do Senhor. Faça reto no deserto um caminho para o nosso Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Esta preparação não é apenas um ato físico, é uma limpeza espiritual de orgulho, falta de perdão e pecado. Você fez esse caminho em sua alma, derrubou as pedras do amargor e os espinhos da distração. A visitação de Deus exige um coração terno, um espírito disposto, uma alma que diz: fala. Senhor, pois o teu servo ouve. Hino Samuel, capítulo 3, versículo 9. Lembre-se das palavras de Davi, que ansiava profundamente pela presença de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos, capítulo 51, versículo 10. O salmista entendeu que para estar pronto para a visitação de Deus, a purificação é necessária. Não apenas uma limpeza exterior, mas uma transformação interior. E por que isso é tão urgente? Porque Deus é santo. Ele é fogo puro, consumindo e refinando. Hebreus, capítulo 12, versículo 29, nos lembra: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando ele visita, ele purifica, refina, revela. Nada escondido permanece invisível em sua luz santa. Considere a história do profeta Elias no Monte Horebe. 1 Reis, capítulo 19. Após sua grande vitória sobre os profetas de Baal, Elias fugiu com medo e exaustão.
esperando encontrar Deus no trovão ou no terremoto. Mas em vez disso, Deus veio em uma voz mansa e suave. Aquela visitação divina foi íntima, mas exigiu a presença e a prontidão de Elias. Deus esperou que Elias se posicionasse onde pudesse ser ouvido. Da mesma forma, o Senhor espera que seu coração esteja pronto, que seu espírito esteja posicionado para receber sua voz. Mas deixe-me perguntar, quantas vezes você desejou a presença de Deus, mas foi distraído pelo barulho do mundo? Quantas vezes buscou sua bênção, mas negligenciou a santificação que o prepara para realmente encontrá-lo? Esta visitação não virá como uma mera cerimônia, nem como uma emoção passageira. Virá como um encontro santo que abala suas fundações, desafia sua alma e muda seu destino. Em Lucas, capítulo 12, versículos 35 e 37, Jesus diz: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas, e sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Esta é a postura de prontidão alerta, vigilância e expectativa. Não é uma espera passiva, mas uma preparação ativa, um coração ardendo com antecipação, olhos fixos no horizonte do céu. O que significa cingir os lombos espiritualmente? Significa remover todo obstáculo, vestir-se de justiça e abraçar uma vida de santidade e devoção. Significa a rendição prática do dia a dia que diz: Senhor, eu te quero mais do que qualquer outra coisa. Estou pronto para ser transformado. Estou pronto para ser usado. Esta prontidão não é sobre medo. É sobre fé. Não é sobre ansiedade. É sobre certeza. A visita de Deus não é para condenar, mas para restaurar. É o derramamento de sua misericórdia, o desdobramento de sua graça, o desvelar de sua glória. No entanto, exige uma resposta, um coração disposto, um espírito humilde, uma alma pronta. Considere a história de Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel a visitou com a notícia da visitação de Deus, ela respondeu com prontidão e rendição, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Sua preparação não era sobre gestos grandiosos, mas sobre entregar todo seu ser ao plano de Deus. O que Deus está pedindo de você esta noite, Ele está chamando você a entregar seus medos, a liberar suas dúvidas, a deixar seus ídolos, a abrir a porta do seu coração amplamente e dizer: Entra, Senhor Jesus, e visita-me. A visitação de Deus é pessoal, é íntima, é transformadora. E a promessa, eu os visitarei hoje à noite, não é apenas sobre um momento no tempo, mas um momento de transformação. Você preparará seu coração agora, removerá todas as barreiras, toda a hesitação e estará pronto para receber esta visitação divina. Para aqueles que se preparam, Deus promete se aproximar com cura, com poder, com revelação. O Espírito do Senhor está chamando você mais profundamente, chamando você mais alto, chamando você para a plenitude de sua presença. Você responderá ao chamado, fará reto o caminho para ele dentro de você. A hora é tardia. A trombeta soa. O Rei está vindo. Prepare seu coração amado, pois a visitação divina
é iminente. Meus queridos amigos, a hora chegou. O momento há muito profetizado e profundamente aguardado está sobre nós. A própria voz de Deus ecoou através dos corredores do tempo, atravessou os céus desta mesma noite e declarou diretamente à sua alma: Eu te visitarei hoje à noite. Esteja pronto. Esta não é mais uma frase casual, não é um sussurro ocioso. Este é o trovão do trono do céu, colidindo contra as praias da sua existência, um chamado divino que perfura o silêncio da complacência e abala a sua alma até o seu âmago. Tudo o que falamos nesta noite, cada nota-chave que o Espírito Santo tocou em seu coração, converge para este momento final e penetrante. Falamos da santidade avassaladora de Deus, aquele fogo consumidor que exige uma resposta e não aceita desculpas. Expusemos o seu chamado, urgente à vigilância, a necessidade de permanecer alerta em um mundo que dorme, de manter as lâmpadas acesas enquanto a escuridão se aprofunda. Relembramos o aviso solene das virgens tolas. Uma imagem assombrosa, não de pagãos, mas de pessoas religiosas que conheciam a promessa, mas não tinham a preparação, que tinham lâmpadas, mas lhes faltava o óleo da intimidade e da prontidão. Mas também declaramos a gloriosa promessa de transformação, a verdade de que a visitação de Deus não vem para condenar, mas para recriar. E a ponte entre o aviso e a promessa, entre a porta fechada e o banquete de núpcias, é o poder do arrependimento, um coração quebrantado e contrito que Deus jamais desprezará. Todas essas peças se juntam agora em uma verdade final e inegável. O Rei está à porta e ele não será deixado esperando. Oh, quantos corações mesmo neste momento serão encontrados dormindo em suas camas de conforto espiritual. Quantas lâmpadas que um dia brilharam intensamente agora queimam fracas, bruxuleando na noite, prestes a se apagar. Mas ainda há tempo. Enquanto você ouve minha voz, ainda há esperança. Jesus, em sua infinita misericórdia, não arromba a porta. Ele nos dá a dignidade da escolha, dizendo em Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato. Você consegue ouvir essa batida? Não é o som da sua ansiedade. Não é o eco dos seus medos. É a batida constante, amorosa e urgente do Salvador do Universo, buscando entrada em sua vida. Você vai atender a essa batida ou vai fingir que não a ouve? Esta noite eu te imploro, com toda a paixão da minha alma, em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Não diga amanhã, pois o amanhã é a grande mentira do inimigo para roubar o seu hoje. Não espere até que a visitação tenha passado e você seja deixado na escuridão fria do arrependimento, batendo em uma porta que já se fechou. Afaste-se agora mesmo das distrações que entorpecem seu espírito. Abandone os pecados que o prendem em correntes invisíveis. Renuncie às dúvidas que o impedem de experimentar a presença de Deus. Arrependa-se. Renda-se. Prepare sua alma como uma noiva se adorna para o seu noivo. Que a sua vida se torne um altar santo sobre o qual a glória de Deus possa descer. Não há momento maior, não há privilégio mais profundo do que aquele que nos leva a um encontro divino. Quando o céu visita a terra, milagres despertam correntes, se quebram feridas, são curadas, e almas perdidas encontram o caminho de volta para casa.
Mas tudo começa com a sua prontidão, sua vigilância, sua fé e sua obediência. O relógio está zerando. A noite se aprofunda. O rei se aproxima. Você vai atender, mas a verdadeira pergunta é: você estará pronto? Se você nunca antes dobrou os seus joelhos diante do Deus vivo esta noite, é o seu momento. Se você tem vagado longe, perdido nas sombras do mundo, ouça o chamado agora. Deus está vindo. Ele está perto e Ele vai te visitar. Você estará pronto? E agora, para cada pessoa que sente este chamado, para cada coração que queima com o desejo de dizer sim ao Senhor, quero que você faça algo. Este não é um apelo para uma igreja ou para um homem. É um chamado para um encontro com o Rei. Se você está pronto para abrir a porta, se você está pronto para que Ele entre e mude tudo, então, onde quer que você esteja, quero que levante sua voz comigo em um último clamor. Feche os seus olhos e ore isto do fundo da sua alma com toda a sua força. Senhor Jesus, eu ouço a tua batida. Eu reconheço o teu chamado. Prepara-me. Faça-me pronto. Quebra o meu orgulho. Lava a minha iniquidade. Eu não quero ser encontrado dormindo. Eu não quero ter uma lâmpada vazia. Enche-me com o teu Espírito Santo. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me rendo a ti. Visita-me esta noite. Cura-me. Transforma-me. Salva-me. Eu abro a porta do meu coração. Entra, Senhor Jesus. Entra. O relógio está zerando. A noite se aprofunda. O Rei se aproxima. Prepare seu coração amado. Prepare sua alma, pois esta noite Deus está vindo. E se você abrir completamente a porta, sua vida nunca jamais será a mesma. Amém.